Fala aí, tudo certo? Esse é o Condado do Barbudo, meu nome é Osvaldo e hoje nós vamos estrear quadro novo aqui no Condado. O quadro chama-se Top 10. Acompanhe aí. O Top 10 consiste no seguinte: cada vez que houver esse quadro aqui, eu vou criar uma lista. Nessa lista, o tema poderá ser literatura, música, cinema, teatro, artes de uma forma geral. Eu vou criar listas em ordem decrescente, ou seja, do 10º lugar ao 1º lugar, falando sobre algum tema do meu interesse ou algum tema que você venha a sugerir nos comentários do vídeo. Então, antes de qualquer coisa, deixe seu comentário. O que você acha que eu deveria falar no top 10? Qual tema você sugere para o top 10? E hoje, na inauguração desse quadro, nós vamos falar sobre cinema. Vamos falar sobre filmes, mas não qualquer tipo de filme. Vamos falar sobre filmes que abordam a temática das viagens no tempo. Viagem no tempo. Esse é um tema que muito me atrai, é um tema que muito me intriga, é um tema que muito me interessa. E eu já assisti a vários e vários filmes que falam sobre isso. Eu já li muitos livros também que falam sobre isso. Eu acho um tema riquíssimo, tá? O tempo é algo que me intriga tanto, que me interessa tanto, que a única tatuagem que eu tenho uma tatuagem, ela justamente tem a ver com o tempo. É um relógio antigo, um relógio de bolso, quebrado, parado num determinado horário, velho, enferrujado. Como eu falei, parado no tempo. Então, vou fazer o top 10 de filmes sobre viagem no tempo, do 10º ao 1º. Aqui ao lado, enquanto eu falo do filme, você vai poder conferir tanto a capa dele, quanto um trailer. Trailer esse que você encontra facilmente na internet, facilmente aqui no YouTube. Eu vou colocar aqui uma janelinha, um pop-up, para que você consiga assistir o trailer enquanto eu vou falando um pouco o que eu tiver para falar sobre esse filme. Ok? Bom, o 10º filme da nossa lista chama-se Time Lapse. Time Lapse é um filme que provavelmente não custou muito dinheiro para ser feito. Ele se passa numa quantidade bem limitada de cenários. Os atores não são grandes atores, mas a ideia é boa. Uma máquina fotográfica que tira fotos exatamente 24 horas no futuro. O filme é ambientado dentro de um condomínio e em uma das casas, um senhor que mora em uma dessas casas começa a não receber as cartas, a não receber os jornais, a não atender ninguém e descobre-se que essa pessoa desapareceu. Dentro da casa dessa pessoa existe uma máquina fotográfica gigantesca que tira fotos naquele formatinho Polaroid no futuro. Como eu falei, 24 horas no futuro. É como se o futuro já estivesse escrito, como se o futuro tivesse desenhado. Mas como se dá bem em cima disso? É o que os 3 personagens principais buscam, na verdade, né? Um deles é um apostador inveterado. Ele aposta em corridas de cachorro e ele começa a prever o futuro através dessa máquina e apostar sempre no cachorro vencedor, para que ele consiga sempre obter mais dinheiro. Os outros 2 personagens são um casal. Só que as coisas começam, obviamente, a dar errado, né? O agente de apostas desse personagem, ele começa a desconfiar, poxa, o que está acontecendo? Como é que você sempre consegue prever o futuro? E aí eu não vou contar além disso, porque eu vou dar spoiler. Eu não quero dar spoiler. Eu quero que você assista e depois deixe a sua opinião aqui embaixo sobre o que você achou do filme. Bom, o filme fala sobre o futuro, envolve trapaças, envolve morte,
envolve romance, filme show de bola. Vale a pena ser assistido. Eu assisti pelo Netflix. Não sei se ele continua constando na listagem de filmes do serviço. Dá uma procurada lá, checa e vê se ele tá lá. Se ele tiver, assiste. Se não tiver, dá um jeito, procure e assiste também, pô. O nono filme a figurar no nosso top 10 é um filme do ano 2000 com Dennis Quaid e Jim Caviezel, chamado Alta Frequência. Nesse filme, o personagem principal, chamado John, ele, durante uma tempestade muito séria, ele encontra um rádio que provavelmente pertenceu ao pai dele, que já é morto, que era bombeiro e que morreu durante um incêndio. Durante essa tempestade, ele liga esse rádio e começa a mexer. Não é rádio de música não, tá? É um rádio comunicador. E através desse rádio, ele começa a conversar com uma pessoa. Ele descobre que essa pessoa é um bombeiro. Ele descobre que essa pessoa jogou futebol. E isso coincide com as descrições do pai dele. Então, ao longo do filme, ele descobre que ele está falando com o pai dele no passado. E a partir desse momento, ele tenta, no presente, conversando com o pai no passado, mudar os fatos, mudar as situações, mudar o percurso do tempo. Então o filme trata sobre isso. Alta Frequência, com Dennis Quaid e Jim Caviezel. Outro filme que vale a pena ser assistido sobre viagem no tempo. O oitavo filme da nossa lista é um filme que não poderia ficar de fora do top 10. É um filme nacional. Aí você vai me perguntar, um filme nacional falando sobre viagem no tempo? Pois é, surpreendente, né? É um filme de 2011 chamado O Homem do Futuro, estrelado por Wagner Moura e Aline Moraes. Um filme com uma trilha sonora muito bacana, escolhida a dedo, em que você tem um personagem chamado Zero. Zero estava na faculdade há 20 anos no passado e no que seria um baile de formatura, ele foi humilhado pela personagem da Aline Moraes, que era a grande paixão, o grande amor da sua vida. Agora, no presente, ele é um cientista e ele desenvolve uma série de projetos. Um desses projetos acaba dando errado e faz com que ele volte 20 anos no passado. Aproveitando essa oportunidade, ele resolve consertar o passado. A gente sabe que em filmes de viagem no tempo, nem sempre é possível corrigir da forma mais adequada possível o passado. Então, ele mais uma vez, no presente, tenta voltar ao passado para corrigir aquilo que ele tentou corrigir no passado. É confuso? Não, não é confuso. Contando parece confuso, mas é mais simples do que parece. Filme muito bacana, já falei. Trilha sonora muito bacana. Atuação, principalmente do Wagner Moura, vale a pena. Filme muito legal. Assiste esse aí também. O sétimo filme da nossa lista é baseado num livro de 1895. Um livro de Herbert George Wells. Esse filme chama-se A Máquina do Tempo e eu aqui vou falar da versão de 2002. Sim, porque existe uma versão de 1960, mas aqui eu tô falando da versão de 2002. Bom, o personagem dessa história é um cientista que ele é obcecado também por essa questão do tempo e também pela sua noiva, por quem ele é perdidamente apaixonado. Só que um dia a noiva dele morre. O que ele faz? Se empenha sobre os livros, se empenha sobre os estudos, se empenha sobre todo o conhecimento que ele tem para construir uma máquina do tempo. E o faz. Ele finalmente consegue construir uma máquina do tempo e repetidas vezes ele volta ao passado na tentativa de salvar
a sua amada da morte. Só que ele não consegue. Nenhuma das vezes ele consegue fazer isso. Então o que ele faz? Ele resolve viajar para o futuro, mas não um futuro de 10, 20 anos. Futuro de milhares e milhares de anos à frente, né? Óbvio, é futuro. É o futuro de milhares de anos para descobrir o porquê dele não conseguir salvar a sua mulher no passado. Filme legal. Para você ver, uma história de 1895, né? O livro foi escrito nessa data. Quer dizer, eu acho que desde que a humanidade é humanidade, desde que o homem é homem, ele se preocupa com essa questão. Ele quer manipular o tempo, coisa que infelizmente não dá tanto para fazer, né? O sexto filme da nossa lista, ele também não poderia deixar de aparecer. Aliás, ele não pode deixar de aparecer em nenhuma lista que se preze sobre viagem no tempo. É um filme com Bruce Willis chamado 12 Macacos. 12 Macacos é um filme que se passa no futuro. Ele não se passa no nosso tempo. Ele se passa em um futuro pós-apocalíptico. Ou seja, em um futuro em que deu ruim para a raça humana. As poucas pessoas que sobraram vivem no submundo, vivem embaixo da terra. E o personagem do Bruce Willis, ele é um condenado que é selecionado para receber um treinamento e voltar ao passado para que ele descubra o que desencadeou a extinção da raça humana. Ou melhor, a extinção não, a quase extinção da raça humana. Então, espera-se que ele volte para 1996, mas na verdade ele volta para 1990, onde ele conhece o personagem do Brad Pitt em um hospício. Óbvio, o cara chega em 1990 dizendo que é do futuro. Tacaram o cara no manicômio, onde ele conheceu o personagem do Brad Pitt. Bom, e aí eu poderia te contar, por exemplo, que o personagem do Brad Pitt está envolvido em outras questões da história, mas aí eu vou dar spoiler. Então eu não vou falar nada, eu vou só falar para que você assista esse filme com bastante atenção, porque ele não é um filme de fácil compreensão, tá? Muita gente que não gosta desse filme não gosta porque não entendeu. Então, assiste a 12 Macacos com bastante atenção, concentrado, sem celular na mão, focado no filme, tá? Você vai gostar. Todo mundo que gosta de viagem no tempo, de filmes sobre viagem no tempo, se amarra nesse filme. Filmaço. Bruce Willis e Brad Pitt. O quinto filme da nossa lista, ele é um pouco diferente dos demais filmes que já passaram por aqui. Nele, não importa como a viagem do tempo foi feita, só importa que ela foi feita. O filme é Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, grande cineasta. Meia-Noite em Paris é estrelado pelo Owen Wilson, é o nome do ator. É um ator que você deve estar acostumado a ver em um monte de comédia de gosto duvidoso, algumas até sem graça, mas que ele desempenha e muito bem o papel de protagonista nesse filme do Woody Allen. Bom, ele é um escritor, um roteirista hollywoodiano que acha, assim, o seu trabalho horroroso. Ele detesta tudo aquilo que ele escreve, acha tudo de péssima qualidade e tudo que ele quer é ser realmente um grande escritor. E em uma viagem a Paris, ele começa a fazer alguns passeios noturnos. Durante esses passeios noturnos, ele volta para a década de 20, onde ele conhece, por exemplo, Scott Fitzgerald, onde ele conhece Ernest Hemingway, que são dois grandes escritores, onde ele conhece Picasso, artista plástico, onde ele conhece uma série de personalidades, uma série de artistas que ele admira muito.
Então ele começa a trocar ideia com esses artistas e esses artistas com ele. O filme é muito bonito, o filme é muito bem construído, cenas lindas, a viagem no tempo não é aquela coisa superficial de você entra numa máquina, solta um monte de raiozinho e você chega lá. Não, a ideia desse filme não é essa. A ideia desse filme é justamente retratar os anos 20, traçando um paralelo com a carreira do escritor, né? Do personagem do Owen Wilson. Filmaço. Filme que eu tinha muita resistência a assistir. Não porque eu não goste de Woody Allen, mas não sei, simplesmente era um filme que, assiste Meia-Noite em Paris, diziam pra mim. Tá bom, eu assisto. Até que um dia eu assisti. Cara, filmaço. Filmaço. Vale ressaltar que uma atriz maravilhosa tá nesse filme. É a Kathy Bates, que é uma atriz ganhadora de Oscar, inclusive. Muito boa atriz. Assiste aí, depois você me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou, se valeu a pena ou não assistir esse filme. O quarto filme da nossa lista é um filme muito louco. Na verdade, existe uma trilogia sobre ele, mas vale a pena você assistir apenas ao primeiro. O segundo e o terceiro não são legais, mas o primeiro é bacana pra caramba. Chama-se Efeito Borboleta e é estrelado pelo Ashton Kutcher. E o filme fala sobre o seguinte, sobre um rapaz que descobre, ele tem seus 20 anos, e ele descobre que lendo os seus diários ou vendo suas fotografias antigas, ele consegue voltar no tempo, ele consegue transportar a sua mente do presente para o ele do passado. Então, assim, ele com 20 anos, ele lê lá um pedaço do diário dele e aí a mente dele passa a habitar, sei lá, o corpo dele com 9 anos. 9 anos, mas com a consciência dele com 20, sacou? Então, a pegada do filme é essa. Então ele começa a fazer uma série de coisas para consertar eventos, tanto para si, quanto para os seus amigos, quanto para namorada, para a pessoa que ele ama. Só que, mais uma vez, a gente sabe que filmes sobre viagem no tempo nem sempre dá pra gente consertar as coisas do jeito que nós gostaríamos. Esse filme é muito legal. Você também precisa assistir com bastante atenção, porque ele é um filme todo cheio de recortes, todo picotado. Nem sempre as cenas estão na ordem linear da história, tá? Mas é um filme que vale muito a pena, tanto que ele tá aqui na 4ª posição dos filmes sobre viagem no tempo. Assiste aí, você vai gostar, eu tenho certeza. E o nome Efeito Borboleta tem a ver com a teoria do caos. Depois você pode pesquisar sobre isso também e fazer uma associação com o filme. Aliás, o filme começa com uma citação dessa teoria do caos. Assiste aí, eu não vou te contar mais não. E agora vamos ao top 3 da nossa lista de filmes sobre viagem no tempo. O filme de número 3 é de 1993, é estrelado por Bill Murray e pela linda Andie MacDowell. O filme chama-se Feitiço no Tempo. É a história de um homem, de um repórter, que não tem o prestígio que gostaria de ter, e até por isso ele só faz reportagens um tanto quanto estapafúrdias, um tanto quanto bobas, tá? Então ele é designado a ir a essa cidade fazer a cobertura do Dia da Marmota. E a intenção dele é sair dessa cidadezinha o mais rápido possível, terminar o trabalho dele, voltar para casa e acabou. Só que, por uma série de eventos inexplicáveis, ele fica preso naquele mesmo dia. Então, ele dorme e acorda, mas não no dia seguinte. Ele acorda no mesmo dia.
e ele dorme novamente, e novamente ele acorda no meio-dia. No meio-dia não, no mesmo dia. Ele se mata e acorda no mesmo dia. Então, ele precisa reviver repetidas e repetidas vezes aquele mesmo dia, e encontrar com as mesmas pessoas e conversar com as mesmas pessoas. Então, ele vai aprendendo a ser uma pessoa mais amável, mais carismática, ele vai aprendendo a levar a vida da melhor forma possível, coisa que ele nunca fez. É um filme muito divertido, até um tanto quanto angustiante, porque, enfim, ele está preso num dia, mas ele está preso. É uma comédia romântica, muito bonita, vale a pena ser vista. É baseada num livro, tá? Ela não é a cópia de um livro, mas ela é baseada num livro que chama-se Revivente. Assiste aí, depois me conta se você gostou ou não. É um dos meus filmes favoritos sobre viagem no tempo. O segundo filme da minha top 10 filmes sobre viagem no tempo é um filme britânico de 2013 chamado Questão de Tempo. Cara, quando eu assisti esse filme, eu chorei que nem uma criancinha. É um filme divertido, mas é um filme que, se você para analisar todas as questões que existem por trás dele, ele é até um pouco chocante, tá? Bom, é a história de um personagem, Tim, que completa uma determinada idade e o pai dele fala para ele que todos os homens daquela família têm uma capacidade especial, uma capacidade que outras pessoas não têm, a capacidade de viajar no tempo. Para isso, basta que você vá para um lugar calmo, um lugar tranquilo, feche os seus olhos, se concentre no momento de vida que você já passou e você vai reaparecer naquele momento, naquele tempo. Bom, de início o jovem acha que é uma brincadeira do pai, mas ele vai testar. E a partir do momento que ele testa e que aquilo efetivamente funciona, ele passa a tentar corrigir percursos e percalços da sua vida. Né? Filmes sobre viagem no tempo tem essa particularidade, as pessoas sempre querem corrigir alguma coisa no passado, né? Então o Tim vai tentar corrigir coisas que aconteceram no seu passado, coisas que aconteceram no passado da sua irmã, coisas que aconteceram no passado da sua família. Mas a partir do momento, eu não posso te contar, porque senão eu vou estragar um elemento surpresa fortíssimo nesse filme. Não deixa de assistir a esse filme. Esse filme ele poderia até estar na minha lista como o primeiro lugar. É porque o primeiro lugar que você vai ver daqui a pouco, ele é um queridinho meu. Mas esse filme é divertido, é bonito, é emocionante, tem cenas lindas, tem um casal que deu super certo, na minha opinião. Enfim, assiste. E finalmente o filme número 1 da minha lista de filmes sobre viagens no tempo. O filme número 1, na verdade, não é um filme. Como assim? O filme número 1 é, na verdade, uma trilogia, talvez dos filmes mais conhecidos na história sobre viagem no tempo. Chama-se De Volta para o Futuro 1, 2 e 3. De Volta para o Futuro conta a história do McFly, né, que é um garoto que, junto com o Dr. Brown, ele faz viagens no tempo. Na sua primeira viagem, ele vai para o passado, no tempo que os pais ainda eram namorados. Na segunda viagem, no filme número 2, ele vai para o futuro, um futuro que pra gente já é até passado, mas tudo bem. E no filme 3, ele vai para os tempos do faroeste norte-americano. É um filme cheio de ação, é um filme cheio é um filme mágico, na verdade, é um filme divertido. Michael J. Fox foi o grande trabalho da vida dele.
é um filme icônico sobre viagem no tempo, tá? Então, se você nunca assistiu, assiste. E não assiste só o primeiro, como foi o caso do Efeito Borboleta, não. Assiste aos 3, porque os 3 filmes estão conectados. E assiste prestando atenção justamente nesses elementos que conectam o primeiro filme ao segundo, o segundo ao terceiro e todos a eles próprios, tá? Então, De Volta para o Futuro, a trilogia, filmaço, muito bom, trilha sonora impecável também. Assiste aí. Bom, essa foi a lista que eu criei. Mas existem diversos outros filmes que ou falam sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, ou que de alguma forma abordam dentro do seu enredo a questão das viagens no tempo. Eu vou citar aqui alguns exemplos, mas dessa vez sem enumerá-los, sem colocá-los na minha lista, ok? Você tem, por exemplo, Paradox, Looper, Assassinos do Futuro, MIB 3, Clique com Adam Sandler, A Casa do Lago com a Sandra Bullock e o Keanu Reeves, Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica, Austin Powers, O Agente Bom de Cama, O Planeta dos Macacos, No Limite do Amanhã, O Exterminador do Futuro, Contra o Tempo, além de uma série de outros filmes que usam essa temática. Então, assiste a esses filmes, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você curtiu a minha lista, aperta o botãozinho aí do curtir. Se você não curtiu, achou que faltou algum filme, achou que a ordem deveria ser diferente, deixa a sua lista aqui embaixo, que eu vou fazer questão de ler e de comentar o que eu achei da sua lista, ok? Obviamente, se eu tiver assistido ao filme que você está me propondo, tá? Então, curte o vídeo, deixa a sua opinião aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos e até o próximo Top 10. Valeu!